Oi! Olha Nossa! as caras de cansada. Então, Hoje tudo o bem? dia tá cheio para nós duas, ó. Nós duas. Com certeza, e não terminou por aqui, tá? Ai, seja bem-vinda, Cássia, aqui na Obrigada. Seduc. Vamos ver se chega mais gente por aqui para a gente começar, né? Vamos compartilhar aí os aviõezinhos com a galera para chamar esse povo para assistir essa live. É. Também estou compartilhando aqui com algumas pessoas. Pronto. Mandei para bastante pessoas aqui. É um tema tão importante, né? Mas nossa Com página certeza. também tem muito professor, né? E o curso, tá gostando, Cássia? Qual? A Após? Neuro? Sim, com certeza. É interessantíssimo. Tá com a Marta Muita coisa para Helves? aprender. Tá Sim, fazendo com a Marta Helves? nesse momento, a aula é com ela. Ah, Maravilhosa, legal. né? Ela tá fazendo tudo remoto, né? Sim, dessa vez não deu para estar presencial. Mas ainda tem outra matéria com ela, né? Não sei como é que vai ficar isso. Esse novo normal, como é que vai ficar, É isso. né? Vamos começar a live, porque de qualquer forma ela vai ficar gravada no IGVT, Sim, né? claro. E aí as pessoas que não entraram agora vão poder assistir depois e compartilhar, né? E a gente também depois vai lançar lá no nosso canal. Então, a Nossa, gente quanta começa responsabilidade. a... Pois é. Como agora a gente está treinando aí essas questões de engajamento, né? Até assisti uma live essa semana em que a psicóloga empreendedora falou, né? Não tenho medo de fazer uma live só para você. Sim, Coloca lá no IGVT e vai ter público para assistir depois, com certeza. Então, é com verdade, né? certeza. Então, vamos falar aí, vamos começar aí, né? Falando do Enem, como se preparar, né, para o Enem. Ao longo de 20 anos, o Enem aí vem acumulando, né, uma série de transformações, uma série de mudanças, desde o número de questões até o dia da aplicação, né? E aí a gente traz hoje aqui uma pessoa muito experiente, né, com questões do Enem, avaliadora de redação, que é a Cássia Teixeira. A Cássia, ela é professora de língua portuguesa, ela é psicopedagoga clínica institucional, é especialista aí em linguagens, né, da língua portuguesa e trabalha hoje, atualmente, com as suas aprendentes nos consultórios, né? E também aí nas orientações em relação às questões do Enem aos alunos que vão tentar o Enem aí sempre nos anos atuais. Então, a Cássia é Uhum. uma pessoa muito experiente em Enem. Então, Cássia, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional, quem é a Cássia Teixeira, e boa noite aí às pessoas que estão chegando aqui na nossa live, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês das novidades da Seduc que vem por aí, tá bom? Então vamos lá, Cássia, se apresente e fala um pouquinho quem é a Cássia Teixeira. Ok, vamos lá fazer uma autoanálise, né? Boa noite, gente, tudo bem? É porque cada vez que a gente fala da gente é uma autoanálise, né? É voltar na nossa história até esse momento presente, né? Então, como você já falou, eu sou professora de língua portuguesa, com muito orgulho, amo o que eu faço, né?
Nas questões, né, de redação também, sou apaixonada, leitura e escrita é a minha vida, né? Por isso mesmo que eu fui buscar essa questão da complementação na psicopedagogia, me apaixonei e hoje estou aí ajudando de outra forma, né? Mas continuo trabalhando também com a leitura e com a escrita, não tem jeito, né? Até os jogos, sabe, lá da Brinquero, também são de leitura e escrita. Então, a Verônica vai me levar à falência qualquer dia desse, tá? Nos levar, né? A Verônica vai nos levar à Vai. E quem está comigo como aprendente de redação faz uso desses jogos também. A gente também usa, né? Até mesmo para quebrar um pouco essa ansiedade, essa expectativa. Então a gente relaxa um pouco, né? Antes de escrever um pouco, qualquer texto. E hoje eu atuo realmente como psicopedagoga, foi uma opção, né? Dentro de um consultório do meu espaço. E continuo corrigindo redações do Enem, né? Porque eu acho que é uma experiência única, é uma experiência Brasil. E que você ama, né? Amo. Você sabe mais do que ninguém que eu amo, né? É cansativo, né? Às vezes é bastante... Te tira o seu tempo da família, o seu tempo do lazer, porque você tem que se dedicar mesmo, né? Mas essas questões, como eu estava te falando do Enem, desculpa, gente, é alergia, tá? Mudança de tempo. Essas questões do Enem, né? A gente vê uma educação Brasil, né? É muito bom falar do Sudeste, né? Onde a gente ainda tem uma educação de qualidade e, infelizmente, você vê, né? E lê redações do Enem que são assim, nossa, né? Porque na teoria essa pessoa se formou no ensino médio, tá? Se ela não está no terceiro ano, né, ela se formou e você vê que não tem a escrita não tem lógica, tá? Então o conhecimento da língua portuguesa é inexistente e isso nos dá assim uma tristeza para quem tem essa oportunidade e desperdiça, né? Quantos estão na escola e realmente desperdiçam essa oportunidade? E aí eu estou falando de adolescente, estou falando de adulto, de idoso, porque a gente tem um número de idosos retornando nessa questão das redações do Enem, de todo esse preparo, de todo esse processo, tá? Essa é a Cássia de hoje. Perfeito, Cássia. Então, primeiramente, muito bem-vinda aqui na nossa live. A gente vai começar a falar aí um pouquinho do Enem. Travou, mas já voltou, né? Já foi rápido. Está assistindo direitinho. Então, vamos lá. Como é a redação para o Enem? Como é que é feita essa redação? Como é que ela é? Como ela é desenvolvida? Fala um pouquinho aí para nós. Nossa, Silvânia, deixa eu ver aqui. Olha que linda. Olha, Silvânia, boa noite. Olha o coração para ela. Linda, saudades, né? Minha parceirona também. Como é que é o Enem, né? O Enem hoje em dia parece que é um bicho-papão. A redação do Enem, não só a redação, mas todas as questões relacionadas ao Enem. Então, quando você fala, esse é o ano de eu fazer o Enem, o que que acontece? As famílias enlouquecem, o aluno enlouquece, a escola enlouquece. Por quê? Porque eu falo enlouquecer de uma maneira lúdica, né? É uma cobrança muito grande, né? E essa redação, ela se torna importantíssima porque ela vai agregar um valor a essa prova muito grande. Dependendo da faculdade, né? Quanto maior a sua nota, maiores as suas chances realmente de ingressar nesse mundo mágico da academia, que é maravilhoso, né? É um mundo onde a gente caminha sozinho, sem pai, mãe, e realmente escolhe o que a gente quer fazer, ou até mesmo descobre que não quer fazer aquilo, né? E muda de carreira ao longo do caminho, ok? Mas essa redação, vamos pensar assim, Cris, ela é uma redação que preocupa todo mundo, porque parece que, nossa, é cheia de regras. Sim, ela é cheia de regras, né? Esse ano, inclusive, o INEP disponibilizou, né, aquele manual pequenininho, né, que é disponibilizado para nós, avaliadores, durante um treinamento que é feito por um bom tempo, né?
Todo ano tem esse treinamento e todo ano tem essa mudança. Mas não é para ter nenhuma preocupação com a redação, por quê? Ela é uma redação normal, né? Só que a gente costuma chamá-la de gênero textual específico, que é a redação Enem, porque ela tem um formato, ela tem um modelo, né, que você precisa seguir. Então, seguiu o formato, pegou aquela receita, já te ajuda muito, tá? E assim, é um exame que vai testar as regras da língua portuguesa, a escolha vocabular, né? Registro, a gente não pode estar usando gírias, coesão, coerência, conhecimento de mundo, leitura, tá? E tudo o que o aluno, né, o que o candidato aprendeu até aquele momento, tá? Agora só fica uma dica aqui, né? Não dá para começar a fazer redação um mês antes do Enem. A gente ainda tem aí 3 meses para enfrentar essa situação de redação do Enem, ok? Perfeito, Cássia, perfeito. E assim, hoje a gente tem assim, alguns problemas nas provas, não só de redação, quanto nas provas no geral do Enem, por falta de interpretação, né? Hoje os alunos leem pouco, né? E acabam também isso aí dificultando aí na interpretação das questões, porque às vezes os erros não é porque não sabe, né? É porque não soube interpretar. Então, a prática da leitura nesse momento é importantíssima, né? E falando em leitura, você vai falar aí para nós agora qual é a importância da leitura para as questões objetivas do Enem. Total, 100%, 200%, né? Porque todo mundo fala muito da redação e esquece que você tem 180 questões objetivas a serem respondidas, né? Então, independe se é uma questão de humanas, uma questão de exatas, você vai ter que ler, né? E vai ter que interpretar. Interpretar esse enunciado, né? A dica é o comando. Qual é o comando? Né? Dá uma leitura. Não finge que lê, não. Precisa ler, né? Não entendeu? Ok, passa para a próxima. Mas você precisa ler o texto, principalmente de humanas, que tem textos enormes, todo mundo reclama, né? Mas se você já tem o hábito da leitura, você vai bem, tá? Agora, se você não tem o hábito da leitura, é a mesma coisa que você querer ir para academia, né, e sair sarada em um dia. Não vai dar, tá? Vai cansar o cérebro, a gente não vai conseguir realmente dar conta dessa estrutura toda de uma vez só. Ainda mais com 90 questões para ser respondida e um dos dias ainda com a redação a ser elaborada. Então, fica difícil, tá? Então, a dica é, leia o texto, leia o enunciado, leia os itens, né, A, B, C, D, E, e olha de novo a pergunta, olha de novo para esse enunciado e verifica exatamente qual é a melhor, né, qual é a resposta mais adequada. Que a gente sabe que tem a questão do TRI do Enem, e aí tem, né, a mais certa, menos certa, a mais adequada, aquela que realmente se ajusta ou aquela que o candidato chegou quase perto. Por isso, aquelas notas que a gente vê aí, 789, 745. Então, de onde tirar essa nota, realmente, só os especialistas para falarem para a gente. Mas o que a gente precisa entender? Que eu preciso ler com calma, né? Quem gosta, marcar os comandos, eliminar aquelas que normalmente você já olha assim, essa não pode ser, né? E olhar com bastante atenção cada detalhe, porque às vezes você tem opções que mudam apenas uma palavra, muda apenas a pontuação, e aí você tem realmente que ler com mais calma, voltar no enunciado e novamente responder com toda certeza, tá? E por favor, gente, marcar no cartão de resposta, na pergunta tal, resposta tal, tá? Conferir bem esse cartão, né? Porque uma questão não marcada é um ponto que se perde. Então, não é um ponto que se perde, mas você pode mexer em todas as outras. Pois é. Cássia, fala para nós quais os critérios, né? Para essa correção do Enem, porque tudo na vida tem critério, né? E nós, professores, temos critério para corrigir. Então, fala um pouquinho sobre esses critérios aí de correção. Esses critérios, né, a gente tem que ter muita atenção, às vezes até nós, professores, na hora do treinamento, a gente tem certa resistência, né?
mas a gente tem que pensar que é um concurso onde você tem avaliadores, né, do Brasil inteiro. Né? Então, isso tem que estar muito unificado, muito certo, todo mundo muito coeso para ser justo, né, com todo mundo. Então, o que a gente tem são, já há muito tempo, né, continuamos com as 5 competências, né? Cada competência dessa tem uma pontuação de 200, máximo, formando, né, a nota 1000, né, Duda Velar, cadê ela? Tá, a gente pensa nesse ponto, tá? E assim, cada competência dessa tem vários níveis. Então, a gente precisa, quem já está com o manual, né, do avaliador, pode dar uma olhadinha, não entrar em pânico, mas dá aquela olhadinha ali para ver o que vai ser cobrado de você, né? O que o candidato precisa entender, tá? Porque a gente sabe que nesse momento tem algumas escolas que estão dando esse suporte, tem outras que infelizmente não tiveram essa oportunidade. Então, a gente tem alunos que não estão com esse suporte para a redação, né? Principalmente no terceiro ano, que é onde se reforça todo esse aparato, né, tanto cultural, né, quanto da estrutura dissertativa argumentativa. Né? Então, a gente tem aqui na competência 1, que vai avaliar esse domínio da modalidade escrita. Estrutura, questão de sujeito, verbo, concordância, né, escrever de forma complexa, com as orações subordinadas. Então, quanto mais, né, elegante e elaborado a gente for, show. Já passou na competência, já ganhou 200, ok? Mas também tem a questão do 1000, que você não pode ter muitos erros, né? Então, são só 2 desvios e 1 de estrutura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? A competência 2 já vai conhecer, né, como a gente vai desenvolver o tema dentro dessa estrutura argumentativa, tá? Na competência 3, a gente já tem a questão de interpretar, né? Como eu vou usar esse argumento? Qual é o ponto de vista que o candidato está defendendo? Né? Fatos, opiniões, e tem que estar coerente com o que ele usou. A gente vai falar um pouquinho nisso, né, lá na introdução, tá? Tem que ter uma coerência. Então, cada competência dessa está ligada a uma outra, né? E faz um conjunto. Né? Na competência 4, aí a gente vai ver já a questão dos elementos coesivos, inter e intraparágrafos, tá? Porque isso vai dar o quê? Uma fluidez ao texto. O corretor não vai ter que estar olhando o texto e voltando para tentar entender. Né? Então, quanto mais você usar, né, a questão dos elementos coesivos, os operadores argumentativos, a gente vai ter a possibilidade de ter um texto fluido, bonito, gostoso de você continuar lendo. Nossa, acabou? Tá? E realmente não precisei voltar ao texto para tentar entendê-lo, né? Agora, o grande assustador é justamente a proposta de intervenção, né, que é a conclusão de uma dissertação, mas onde tem algumas questões bem específicas, e aí sim, é o que a gente fala, o gênero textual Enem, porque a proposta de intervenção ela é bem específica para essa prova. Né, o que não é cobrado em outras provas de vestibular. Então, essa é específica do Enem. Não que você não possa usar em outras, né? Mas no Enem você precisa usar essa, ok? Perfeito, Cássia, perfeito. O exame do Enem, né? Ele tem a interdisciplinariedade, né, como base. Né? Hoje, algumas escolas já tem um modelo de uma prova interdisciplinar, ao qual ajuda muito os alunos aí quando vão prestar os concursos. Então, essa interdisciplinariedade como base, né, explica um pouquinho sobre isso. Como são essas questões de forma interdisciplinar aí no Enem? O que a gente precisa é interdisciplinar, né? São dentro de todo o conteúdo que tem um aparato escolar, né, nas nossas... vamos dizer assim, as matérias escolares, né? Hoje, você não pode ficar sabendo só o que é de literatura, só o que é de história, só o que é de física. Essas matérias, elas se interligam, né? E aí está a reinvenção de um profissional, né, que ele precisa entender, né? Por exemplo, quando eu estudo
literatura, né? Quando eu dou aula de literatura, eu acabo atraindo, né, a atenção para questões de história, filosofia, sociologia, psicologia, tá? Então, a gente tem uma gama, né, de outras matérias que vão se interligar. E é muito bacana quando você escuta, nossa, o professor está dando isso em filosofia, né? Poxa, o professor de história falou exatamente sobre esse momento. E aí o aluno ter essa capacidade, essa competência, né? Porque é ele que vai ter que fazer esse link entre um conteúdo e outro, né? Então, no Enem, especificamente, as questões de história, de literatura, de língua portuguesa, elas estão relacionadas. Filosofia também, né? E, ao mesmo tempo, a filosofia pode ter alguma questão com história. Então, é o aluno entender que não tem mais decoreba. O que tem é ele entender realmente como esse conteúdo vai perpassar por todas as questões, né? É um conhecimento que ele adquire e que ele tem que aprender a desenvolver, né, nessas outras questões. Acho que é um conhecimento para a vida e é um conhecimento que está sendo mudado aí, tá? Perfeito, Cássia. E como os alunos podem evitar a nota 0 na redação? Ah, como evitar? Nossa, bom, primeiro, a primeira questão para você evitar é ler a proposta de redação, né? Na própria proposta de redação, vem lá os critérios que você pode zerar a redação. Gente, zerou a redação, já diminuiu em 50% a sua chance de conseguir a vaga, tá? Então, a primeira coisa é, eles colocam lá no iniciozinho, né? A gente está falando aqui início, mas como você falou, né? Prestar atenção onde está a proposta de redação. Pode estar na capa, pode estar na última capa, pode estar no meio. São surpresas que a gente tem que estar acostumado a lidar com isso, tá? Fuga ao tema, né? Tem gente que faz o quê? Olha, um grande erro, e assim, não acredito que seja nosso público, espero que não, né? Tem uma frasezinha no início da prova onde eles têm que copiar, né? Manuscrever para gravar a sua letra. Muitas pessoas fazem a redação com aquela frase, acreditem. Nós lemos muitas. Nem leram. E se tornam narrativas, é uma coisa assim, por isso que eu falo, é material de estudo. Né? Avaliar a redação do Enem é avaliar um sistema educacional Brasil. Tá? Porque se as pessoas com certeza não foram orientadas, elas se inscreveram, né? Mas quanto à orientação não teve. Então a primeira coisa é ler, né? Porque a fuga ao tema, 0. Né? Ano passado foi o quê? Cinema e a questão da democratização ao acesso. O que aconteceu? Muitos colocaram a questão de... Falaram de filmes. Ok. Filmes você ainda tangenciou o tema, não zerou, né? Mas muitas pessoas falaram de situações que nem tangiam o cinema, não tinha nada referente ao assunto, né? E zerou. Então a gente não sabe qual é o tema, né? Só que tem que olhar lá na proposta qual é o tema e fazer com que essas duas palavras, pelo menos, 2 ou 3, a gente tem que ler o tema, façam parte, né, até da sua introdução, que aí você já não vai perder o tema, tá? Agora, escrever o quê? Escrever, eu sempre falo assim, os alunos sempre perguntam, não pode escrever em primeira pessoa? Não é proibido, Cris, tá? Não tem nenhuma regra que diz. A única questão é, você escrever em primeira pessoa, o que pode acontecer se você não tiver domínio do gênero dissertativo argumentativo? É você escrever um relato pessoal. Né? Porque quando você começa com eu... Você fala em primeira pessoa, geralmente vai para o relato pessoal. E aí você saiu do gênero pedido, 0. Tá? E outra coisa, não deu tempo de escrever a redação, né? Porque até 7 linhas ela é zerada. Então você tem que ter pelo menos 8. As pessoas acham que até 7. Não, está lá escrito no manual do candidato ou na prova, né, que até 7 linhas ela é zerada. Ela tem que ter pelo menos 8. E aí também tem alguns critérios, né? Não é só isso, tá?
E aí a gente vai entrar aí na questão de cópia, da proposta de redação. Vocês não imaginam, tem pessoas maravilhosas em fazer um quebra-cabeça de todos os textos e criar uma nova redação. Tá? E antes da gente passar para outra pergunta, deixa eu te fazer uma pequena pergunta, já que você está falando dessa questão do erro da redação aí do zero, né? Você aconselha as pessoas começarem pela redação ou deixá-la por último? Posso falar isso depois, quando você... Pode. Só para terminar o zero? Isso aí é uma polêmica, né? Então, assim, como você falou do zero, copiar os textos, gente, o corretor sabe, tá? Vamos dizer, aquele velho ditado de cor e salteado, todas as palavras existentes, todas, até porque a gente acaba corrigindo, né, com a prova, né, e ao contrário, que os alunos também sabem, tá, que o candidato sabe. Então, aí a gente vai estudar isso. Mas, assim, evitar colocar palavrões, vai zerar, né, evitar colocar números, evitar assinar a sua prova. Tá? Tem gente que tem a mania de tudo que escreve assina, zerou, né? Então essas são algumas dicas que a gente tem. Ah, tem uma última, importantíssima. Tem a folha de rascunho, só que é exatamente isso. A folha de rascunho, ela é folha de rascunho. Você precisa redigir a redação na folha oficial. Caso contrário, a nota é zero. Tá? Mesmo ela sendo toda escrita na outra página, tá? De rascunho, tá? Mas está escrito rascunho, ok? E como você falou, aconselhar a... Cássia, travou um pouquinho, eu vou precisar que você repita essa parte aí novamente, porque travou um pouco e aí picotou, né? Tá travando muito a internet. Qual? A final? Essa sua última colocação aí. Ah, sim. A questão... Ainda está travando. Segura um pouquinho. É você ou eu? Foi? Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas está travando bastante. Só um minutinho. Não. Vamos ver se ela vai restabelecer para você falar. Porque senão picota e as pessoas acabam perdendo a melhor informação, né? Só um minuto. Oi, vamos lá, pode falar. É só a tua imagem que está um pouco travada. A minha tá boa. É? Estranho. Deve ser a tua internet. Eu tô com 4G e com Wi-Fi. Tem as duas aqui. Tá? Tudo bem. Vai. Acontece. De repente, se tu tirar uma, fica melhor, não fica, não? Como é que eu posso tirar sem cair você? O problema é cair. Você está conectada aonde? No 4G ou no Wi-Fi? Tá travando. Você está conectada no 4G ou no teu Wi-Fi? Nos dois. Ah, tá. Mas aí, se você está conectada no seu telefone, está dando só o 4G ou tá o Wi-Fi? Os dois. Então, de repente, é por isso. Se tirasse um, agora melhorou. Vamos lá, fala aí a última frase. Tá, então vamos lá. Vamos falar aqui da questão de escrever na folha de rascunho, né? Muitos candidatos não dá tempo de repassar. Então, se acha que vai ter pouco tempo, faz direto na folha oficial. Porque se ficar só na folha de rascunho, vai ser aquele zero, tá? E agora melhorou, colocaram aqui. É o seguinte, quanto à questão de começar ou terminar, isso vai de candidato para candidato, né? Tem gente que prefere, não, vou
concentrar na redação, vou fazer logo, mas também não, você tem que separar um tempo de, no máximo, gente, no máximo 1h30. Mais do que isso, você vai começar a chutar as outras questões, porque são textos que você tem que ler, tá? E a gente sabe que a gente tem 1 hora a mais para essa redação, então dá esse organizar o tempo. Tá bom? Fala, meu. Perfeito, perfeito. É assim, antes da gente continuar as perguntas aqui, eu queria agradecer as parcerias, né, da Seduc, que a gente tem várias parcerias hoje. 12 de festa. Quem for seguidor da Seduc tem 5% de desconto na 12 de festa. Olha que o Natal está chegando, vale a pena as gostosuras na nossa mesa, né? Então aproveita lá, entra na página da Doce de Festa, que ela tem muita coisa deliciosa para acrescentar aí a mesa de Natal, né? Queria agradecer também a parceria do curso Estude e Aprove, né, que são parceiros da Seduc em relação às aulas de reforço escolar. Temos professores de todas as matérias, de todos os segmentos, para dar esse reforço escolar através do curso Estude e Aprove. Também gostaria de agradecer a nossa parceira, a editora WAK, a editora WOC, né, que vem sempre aí trazendo descontos nos livros, né? Então, acesse lá o nosso site, que além de ter muitos conteúdos para os educadores, né, e de um público no geral, porque hoje a gente coloca bastante coisa assim bem diversificada no nosso site, tem lá o cupom de desconto da editora WOC, tá? Para conseguir 30% de desconto na compra de um livro. E, ó, o Natal está chegando, que tal dar um livro de presente? Eu iria adorar, porque eu amo ler, né? E você também, né, Cássia? E assim, também agradecer a parceria do Nefer Centro de Beleza. A Nefer Centro de Beleza, fechamos a parceria com eles essa semana. E ela é pertinho, aqui na Vila da Penha, próximo a Oliveira Belo. E assim, quem for seguidor da Seduc tem 10% de desconto no Nefer Centro de Beleza. E ó, eu já deixei aqui no meu feed da Seduc a quarta maluca do Nefer Centro de Beleza. Tá? Estão com preços incríveis. Então, qualquer serviço no Nefer Centro de Beleza, seguidor da Seduc com 10% de desconto. Então, vamos seguir aqui. Vivemos, né, Cássia, muitos estágios de emoção, principalmente aí no dia da avaliação do Exame Nacional, né? Alguns alunos ficam ansiosos, dá dor de barriga, outros têm medo, né? O medo causa toda essa ansiedade, toda essa insegurança. Então, o nosso lado emocional mexe muito conosco, né? Você é psicopedagoga, assim como eu, e sabe muito bem sobre essa questão do equilíbrio emocional. E aí, Cássia, como lidar com essas emoções no dia do exame? Como os alunos devem se preparar para esse dia tão esperado por eles? Eu acho que aí já tem um preparo que tem que ser anterior, né? Não é só naquele dia, né? É mais ou menos assim, é o dia da noiva, você vem se preparando a festa, né? Convidados, e aí chega naquele momento, você tem que entrar na igreja, linda e poderosa, né? Fazendo uma analogia, então a gente pensa assim, é um processo, né? É um processo de você cuidar da sua saúde física, mental, né? Ter um tempo para o seu lazer, né? Durante todo esse processo, tá? Fazer o quê? Gente, pensar positivo. É uma prova. É uma prova. Ela vai te testar. Ela não vai arruinar a sua vida. Eu acho que tem que pensar dessa forma, né? É uma prova que você é capaz e competente para realizar. Tá? Claro que a gente tem aí um número, né, de carreiras ou então de instituições que tem uma nota muito alta. Mas eu garanto o seguinte, conseguindo uma nota alta na redação, com certeza você já tem aí uma boa estrada para seguir. Tá?
tá? Então, o que, que a gente pensa? Aí você está falando no dia da prova, né? Então, você já vem se alimentando, hidratação. Travou de novo, Cássia. Travou eu? Travou novamente. Só um Eu não vi minuto. você. A gente escutou até a questão da alimentação. Ah, sim. Né? A questão da alimentação, que tem que ser de qualidade, porque a gente precisa de nutrientes para alimentar o cérebro, né? Alimentar nosso corpo. A gente tem uma série de questões ligadas a isso. Agora, no dia, gente, né? O que acontece? No dia mesmo, procura dormir mais cedo, né? Procura conhecer o lugar onde você vai fazer a prova, tá? Principalmente quem vai fazer prova, às vezes, assim, na UERJ ou numa Estácio, que são unidades grandes, e às vezes tem outros locais e as pessoas se perdem, tá? E acaba perdendo a prova porque não verificou antes. Eu sei que a gente está saindo muito pouco, né, por conta da pandemia, mas, gente, Google Maps entra e verifica o que vai ter. A gente precisa pensar aí que a gente tem pouco transporte, então como chegar. Espera um pouquinho que travou novamente. Oi, Cássia, tá me ouvindo? Porque travou novamente. Foi até o que deu para a gente escutar foi até a questão do transporte. Transporte, exatamente. Então, foi aí onde eu estava parando. Então, porque você fica ansioso, vou chegar, não vou chegar, né? Gente, a coisa mais triste é ver o portão fechando para um candidato que se preparou o ano todo. Então, essa é uma questão fundamental, principalmente nesse momento, né, que a gente está com pouco transporte público, né? Se organizar nesse sentido. Dormir mais cedo, gente, nada de ficar estudando na noite anterior. Que já aprendeu. Relaxa, deixa o cérebro descansar, né? Acorda, toma um bom café, né? Porque, na verdade, na hora do almoço, a prova acontece praticamente na hora do almoço, né? Então, faz uma alimentação leve, não come nada, assim, esquisito no dia anterior, tá? Porque o seu organismo vai sentir isso. Isso vai te afetar na hora da prova, tá? Esse ano, a gente sempre recomenda a tomar uma água, levar um chocolate, só que esse ano tem algumas questões, né? Talvez algumas restrições quanto a isso, né? Do candidato tá levando água, tá levando alguma coisa para comer, por conta de tira a máscara, coloca a máscara, a gente não sabe como é que vai ficar exatamente isso. E outra coisa, gente, cansou, levanta, pede para ir ao banheiro, estica o corpo, tá? E não dormir na mesa, por favor, tá? Dorme antes em casa. Então, essas são algumas dicas para a gente se preparar e, assim, pensar positivo, pensar que eu sou poderoso, poderosa, tenho competência para fazer a prova, sim, né? Eu vou conseguir, a prova não vai me derrotar e pronto. A prova não é o inimigo, tá? Ela que tem que ter medo de você, só isso. Faz ao contrário, tá? Conversa com a prova, elogia a prova. Ok? Isso não é coisa de maluco não, gente. Isso é pensar positivo, tá bom? Perfeito, Cássia. Existem 3 pilares para o Enem, né? O tempo, a disciplina e o foco. Com esse novo normal, como as pessoas devem administrar esse tempo de prova? Bom, eu acho que a gente está com problema de administrar tempo em tudo, né? É como se o tempo tivesse se tornado um personagem nos nossos dias e que às vezes a gente se perde nele. Né? Que dia é hoje? Segunda, terça, quarta, manhã, tarde, noite. Né? Eu acordava às 5 para ir para a escola, agora eu acordo às 8, ainda chego atrasado, né? Porque eu vou ligar na aula online e estou atrasado. Então, tudo isso está mexendo com todo mundo, tá? Então, lidar com isso, tempo de prova, você treinar. Faz simulado. Pega as provas anteriores.
coloca um relógio, marca o tempo, vê quanto tempo você está gastando por questão, tá? Então, nesse momento, é um treino que você pode fazer e deixar com que você fique mais tranquilo, né, na hora de fazer a prova, administrando o foco também, porque qual é o seu foco? Como você falou, eu vou começar a redação, eu vou começar as questões que são mais fáceis, são mais difíceis. Isso é uma organização de cada candidato, né? Não existe uma fórmula. Agora, o tempo é a questão mesmo, você tem tempo, Mas quando for fazer, gente, presta atenção, pegou um simulado, pegou uma prova, gente, desliga tudo. Porque na prova você não vai usar o seu celular, você não vai ter televisão, você não vai ter computador. Então, imagine que você realmente esteja fazendo a prova. E marque um tempo. Olha, hoje eu vou fazer 10 questões, eu quero ver quanto tempo eu vou usar em 10 questões. Tá? Não tá bom? Não é para se desesperar, até porque cada um de nós tem um ritmo. Né? Mas é só para você administrar esse tempo. E, gente, administrar esse tempo, né, o horário de prova inclui a marcação do cartão. Se você não marcar o cartão vai em branco. Então, prestando muita, mas muita atenção nisso, tá? Acho que é por aí, Cris. Perfeito, Cássia. E agora, em virtude da pandemia, né, o Enem está sendo digital. Fale um pouquinho aí sobre esse Enem digital. Esse Enem digital, a gente, na verdade, tem 2 datas, né? Para o Enem impresso, que vai ser 17 e 24 de janeiro, são 2 domingos, né? E o Enem digital vai ser depois. Vai ser 31 de janeiro e 7 de fevereiro, tá? Mas, ao contrário do que as pessoas estavam imaginando, que ia fazer em casa, não, gente. Todo mundo, assim como os alunos que vão fazer a prova impressa, vão receber o cartão com local, porque será feito em laboratórios nas faculdades. Então, não é feito em casa. Tá? Então, vai ter o mesmo processo de fiscalização, tudo, claro que de forma digital, e aí não tem diferença nenhuma. A intenção, realmente, né, o que a gente ouviu, as pesquisas e o que a gente tem visto, é que esse processo se aprimore, né, para que em 2025, 2026, todo o processo já seja digital. Né? Mas aí eu volto lá no que eu falei, né? Quando a gente corrige as redações, a gente está pensando no Brasil. Será que até 2025 e 2026 a gente vai ter realmente, né, computadores para que todos façam, pensando em Amazonas, pensando no Pará, pensando em outros estados, né, que são uma realidade bem diferente. Tá? Então, ninguém precisa ficar preocupado que ninguém vai fazer a prova em casa, não. Perfeito, Cássia. E antes de você deixar a sua última mensagem para quem está aqui, doido para e curtindo saber um pouquinho mais sobre o Enem, né? Eu vou falar de mais uma parceria da SEDUC, que é o do curso IES da Unidade Vista Alegre, seguidor da SEDUC, também tem desconto no IES. E antes da gente finalizar, no dia 28, teremos um curso sobre a BNCC, a importância do brincar na educação infantil. E esse curso, olha, Cássia, é com a Verônica Amorim. Eu sei. Verônica é proprietária da Brinquero. Será um workshop híbrido. Teremos um percentual de vagas presenciais na nossa sala e, para quem quiser também assistir de casa, a opção do online, do remoto, tá bom? Então, é o primeiro workshop híbrido da SEDUC dentro dos protocolos preventivos aí, de acordo com a OMS, né? Seguindo tudo bonitinho aí nos padrões da prevenção ao Covid-19. Reserve as vagas, porque são poucas no curso presencial. Oi, Suelen, prazer ter você aqui conosco. E aí, o workshop ocorre no dia 28. As inscrições já estão abertas e temos um outro no dia 5, já marcado com a Cássia Teixeira, que está aqui conosco, né? Falando sobre avaliação
psicopedagógica. Então, aos psicopedagogos aqui que estão nos assistindo nesse momento, a Cássia fará um curso também híbrido com a Seduc no dia 5 de dezembro. Então, também corre lá, entre em contato com o nosso diretor comercial através do telefone 98-229-3949 e reserve já a sua vaga. Cássia, antes de a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os estudantes que irão prestar o Enem esse ano, né? E que alguns estão aqui nos assistindo. Deixe uma mensagem para eles. Sim, eu acredito que todos, né, fossem esperar de como fazer uma redação do Enem, né? Mas essas dicas já tem tudo que precisa fazer. Quem precisar de ajuda, entre em contato, tá, Cris? Porque é uma expectativa, né? Como realizar, como elaborar isso, né? A minha mensagem continua sendo: seja positivo, se prepare, né? Controlar a ansiedade. Gente, não é o fim do mundo, é uma prova, né? Se não der esse ano, a gente tem que pensar que esse ano foi um ano muito diferente para todo mundo, e não só aqui no Brasil, não só no Rio, né? Não só eu estou aqui na Vila da Penha, não só na Vila da Penha, mas é uma questão mundial, tá? Então, assim, estamos todos ansiosos, cada um de nós já passou por um momento difícil, né, de isolamento, principalmente nós que estamos acostumados com escola, né, muita gente, ou até as questões familiares, né? Gente, pela primeira vez eu passei meu aniversário sozinha, foi no início da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, a mensagem é: não tenha medo de ir fazer a prova, tá? Use sua máscara, leve seu álcool gel, porque isso também está gerando uma ansiedade, né? Alguns candidatos estão com medo de sair para realizar essa prova, tá? Tanto que alguns se inscreveram na digital achando que não ia sair de casa, mas vai. Então, né? Mas pensando assim, gente, Karen, gente, eu olhei aqui a minha filha linda, que é pedagoga também, né? Então, assim, essa é a mensagem que fica, né? Ter a sensação de que você fez o seu melhor até aqui, né? Com todas as ferramentas que foram disponibilizadas ou que não foram, né? E, assim, eu acho que foi um ano para a gente se reinventar enquanto professor, profissional e aluno, né? Esse aluno não vai ser mais o mesmo aluno do copia, né, e decora. A gente já vem vendo nas provas, né, tanto do Enem quanto algumas provas internacionais, que é a questão da interdisciplinaridade, é a cultura, é o que você faz, é o cinema que você frequenta, é o livro que você lê. Então, você é a soma de todas essas questões maravilhosas, né? Então, assim, eu estou olhando aqui porque eu não posso olhar porque está escrito, porque eu tenho problemas, não posso olhar a legenda. Eu estou olhando aqui. O que está escrito aqui é o elogio da Duda para você, né? A Duda, para quem não sabe, ela foi nota 1000 em redação com a ajuda da professora Cássia. Então, ela está aqui expressando a sua gratidão, né? Ela disse que eu só queria acrescentar que a Cássia é a melhor. Sem essas dicas e esse suporte, eu não teria conseguido alcançar a nota 1000, né? Então, assim, parabéns para as duas, para a Cássia e para a Duda Velar, que está aqui expressando a sua gratidão à sua professora, né? Tem outro aqui também da mãe da Duda, né? Falando: ouçam bem essas dicas, são valiosas demais. Minha filha foi nota 1000 por todo o aprendizado. Vejam o apoio dela, né? Não só no Enem, mas também foi segundo lugar no concurso da Academia Brasileira de Letras. Olha que legal, né, Cássia? Isso aí. É a nossa história. É reconhecimento do seu trabalho, né? E eu lembro que esse concurso você me enlouqueceu. Exatamente. É verdade. Eu estava a culpada lá. Foi você. Em 15 dias fizemos loucuras e brilhantes, né, oportunidades. Foram 2 alunos, né, da instituição que trabalhávamos
e que, assim, foi uma honra e foi muito bacana. Mas, como eu estava dizendo, né, eu acho que não é só a questão da escrita, mas você tem um acolhimento, né? Esse jovem está inseguro, pensando assim, gente, eu tenho que escrever uma redação para o resto da minha vida, é a carreira que eu vou escolher? Não, né? E, assim, fazer com que os alunos, os candidatos, independente da idade, se sintam firmes, se sintam capazes, que eu acho que é isso que, né, a gente precisa melhorar essa autoestima, porque a sociedade cobra muito, a escola cobra muito, a família cobra muito, e quando você olha para ele, ele está ali encolhidinho, sem saber o que fazer, com medo de decepcionar, né? E a gente precisa ter esse cuidado com eles, são pequenos, né? A gente fala assim, são nossos pequenos, e que a gente precisa acolher realmente, né? Acho que essa vai ser, com certeza, Cris, a grande mudança na educação, o acolhimento. Perfeito. Faço minha as suas palavras. Muito bem, ó, parabéns. Para Gente, todos nós. eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, né? Cássia, muita gratidão por compartilhar, né, algo que hoje é tão importante para os estudantes, né? Espero que as pessoas compartilhem essa live que vai ficar gravada lá no IGVT, né, para que as pessoas entrem aqui em nossa rede social e consigam assistir, né, esse compartilhamento, né, de tão precioso, né, que é uma pessoa super experiente, né, que eu também tive a oportunidade de trabalhar. Então, assim, muita gratidão, né, por você ter participado, por você ter aceito o nosso convite aqui da Seduc, né? E vocês aí sigam nossas redes sociais, entra lá no nosso site. A professora Cássia deu muitas contribuições para brilhantar o meu site. Graças a Deus a gente tem uma parceria linda, trabalhamos juntas e continuamos amigas, né? Então, assim, eu agradeço a todos que estão aqui presentes, e principalmente a você, Cássia, que está sempre junto conosco aqui na parceria. Agora a gente vai se ver no dia do nosso curso. Dessa vez, ó, presencialmente, para matar a saudade. Com certeza. Com os brinquedos da Verônica. Tá bom? Tá, obrigada pela oportunidade. Tchau, meninos. Muito obrigada. Ó, beijo, beijo, Arlete. Beijo a todos que estão aqui conosco aqui na nossa live, tá bom? Um abraço, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Cássia. Tchau, tchau.